Olá pessoal, nós iniciamos agora, hoje, um novo assunto, às quartas-feiras, 19h30. Vamos trabalhar sobre os 7 pecados capitais, fazendo uma abordagem aí, observando a filosofia, observando as escrituras e tentando extrair para nós coisas importantes relacionadas ao pecado, a nossa necessidade de aprendizagem, né? Para que possamos crescer, para que possamos buscar santificação. É um assunto interessante. Eu gostaria de iniciá-lo trabalhando uma introdução sobre os 7 pecados e a direção que nós vamos tomar. Você tem uma imagem aí à sua frente de um advogado diante de um juiz. E quando esse advogado chega diante do juiz, ele diz as seguintes palavras: meu cliente está pleiteando a absolvição das acusações de assassinato, baseado no fato de que Vossa Excelência não pode legislar moralidade. Essa é uma charge interessante e que mostra aí, de fato, o caminho que nós temos tomado como sociedade. Nós não temos, muitas vezes, pessoas ligadas à área da justiça que tenha competência para legislar sobre moralidade. Falta competência acerca da moralidade quando nós falamos sobre líderes de uma maneira geral. De juízes a advogados, de políticos a pastores, pessoas comuns, cidadãos comuns. É muito difícil para o ser humano viver uma vida buscando uma moralidade alta. E qualquer oportunidade que muitas vezes os seres humanos têm, eles utilizam para o benefício próprio. Uma frase importante, ou algo importante para nós percebermos, é uma diferença sobre imoral e amoral. Talvez você se lembre de uma canção de Chico Buarque e de Rui Guerra, que o Ney Matogrosso interpretou. E numa frase dizia assim, parte da canção: não existe pecado no lado de baixo do Equador. Falando basicamente sobre Brasil, né, a América do Sul. Nós vivemos numa sociedade imoral e amoral. Então, esses termos, imoral e amoral, são termos interessantes para compreendermos. Você tem aí, por exemplo, uma frase que diz: a maioria dos políticos brasileiros são amorais. Isso é incorreto. Mas poderia dizer que a maioria dos políticos brasileiros são imorais. Quando nós falamos sobre amoral, nós estamos associando isso a pessoas que desconhecem um código ético de uma sociedade. De fato, os nossos políticos, eles conhecem um código ético dentro da nossa sociedade. Então, eles não podem ser chamados de amorais. Por outro lado, o imoral se refere a alguém que, mesmo conhecendo um código ético ou condutas éticas que a sociedade traz, faz e age contrário a essas condutas éticas. Então, alguém age de forma imoral. Então, imoral, basicamente, é saber o que é certo e errado moralmente e agir cometendo o errado. Ou seja, é agir contra a moral. Amoral, por outro lado, é não ter moral, ou não ter consciência do que seria certo ou errado em termos morais. Então, de alguma maneira, a sociedade também é amoral, porque muitas pessoas não têm consciência do que é certo ou errado em termos morais. Muitas pessoas estão confusas sobre aquilo que é amoral, né? Não tem consciência. Então há uma confusão. Às vezes a pessoa está cometendo um ato e achando que aquele ato, como um político quando emprega um parente, está achando que aquele ato é um ato moral, né? Às vezes não tem essa consciência de que está sendo imoral, né? E de alguma forma amoral também, né?
Então, a moral é não ter moral. Nós estamos também numa sociedade assim, que não tem consciência do certo ou do errado em termos morais, porque nós estamos vivendo uma confusão sobre moralidade, sobre ética dentro da nossa sociedade. Um psicólogo americano chamado de Carl Menninger, ele vai escrever sobre isso. Antes, existe uma frase do Billy Graham que, falando sobre essa questão aí, sobre moral, né, ele diz que a maioria de nós segue a consciência como nós seguimos um carrinho de mão. Ou seja, nós o empurramos adiante de nós na direção que queremos que ele vá. Então, o que o Billy Graham está dizendo aí, o Billy Graham, para quem não se lembra, é um dos maiores evangelistas de todos os tempos, já falecido. O que ele está dizendo aí é que nós temos realmente consciência moral, mas essa consciência a gente empurra de acordo com aquilo que a gente quer. E como nós somos pecadores, é fato que a grande maioria vai empurrar na direção que quer, né? Na direção que cada um acha mais correto. Como aquela frase que diz, né? Cada um fazia aquilo que achava que era mais correto, como no livro de Juízes. Agora, então, falando sobre um psicólogo americano chamado Carl Menninger, ele escreveu um livro em 1973. Esse livro é intitulado O que aconteceu com o pecado. Nesse livro, ele argumenta que a noção do mal havia deixado de ser pecado, ou deixou de ser pecado, essa noção do mal. Deixou de ser pecado, ou seja, deixou de ser definido teologicamente para ser definido legalmente, como crime. Então, por exemplo, matar alguém deixou de ser considerado um pecado, agora é crime. E algumas coisas, por exemplo, que são pecaminosas, agora são definidas em categorias psicológicas, como doenças. Então, nós socialmente, nós de alguma forma expulsamos o pecado, a noção de pecado da sociedade. O fato que se Deus não existe, não existe pecado. Então nós vamos ter que categorizar alguma situação moral usando uma outra terminologia. Então assassinar alguém agora deixa de ser um pecado, como o mandamento diz, e passa a se tornar crime. Então cometeu um crime. Essa crise moral no Ocidente, no nosso caso, ocidentais, ela pode ser compreendida quando nós olhamos três termos. Esses termos são os termos permissivo, transgressivo e remissivo. Então, esses três termos nos ajudam a compreender essa crise moral que nós, ocidentais, estamos vivenciando. Por exemplo, a ideia do permissivo. Se Deus estivesse morto, se não houvesse vida futura, nada mais seria imoral e tudo seria permitido. Como diz Dostoiévski, ou como disse Dostoiévski há 100 anos atrás, num refrão do seu livro Irmãos Karamazov. Ele fala exatamente isso. Se Deus está morto e não há vida futura, então nada é imoral, tudo é permitido. Essa é a ideia de permissividade que nós estamos vivenciando. Philip Rieff, que é um sociólogo e crítico cultural americano, já falecido, em 2006, ele ensinou sociologia há muitos anos na Universidade da Pensilvânia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e ele disse: já não são as repreensões que nos preocupam, e sim as permissões. Nós estamos vivendo numa sociedade cada vez mais permissiva, é o que esse termo serve para nos ajudar.
mas é também uma sociedade transgressiva, onde é proibido proibir. Proibido proibir foi um lema pintado na parede da Sorbonne, a universidade muito antiga em Paris. Em 1968, esse foi um lema pintado ali em Sorbonne. É proibido proibir. Ou seja, essa sociedade nossa que agora é transgressiva. Mas essa sociedade não é só transgressiva e permissiva, ela também é remissiva. Surge quando as pessoas tentam descrever a crise moral, buscando termos que capturem a natureza dessa crise moral. Então, por exemplo, eles dizem que a sociedade está sendo carcomida, desfiada, desgastada e assim por diante. Essa é a ideia de algo remissivo. Ou como um líder político expressou durante os escândalos daquele período da presidência do Clinton, né, presidência dos Estados Unidos. Talvez você se lembre aqueles escândalos com a Mônica Lewinsky, e um certo político se expressou dizendo isso: é possível parar uma enchente colocando o dedo no dique, mas como se pode parar uma difamação? Porque essa sociedade ela é remissiva, ok? Então, poderemos fazer uma afirmativa teológica, dizendo que o pecado não é somente uma verdade bíblica, mas é uma verdade verificável. O pecado não é só algo bíblico, não é uma verdade só presente nas Escrituras, é uma verdade que nós podemos verificar. Eu citei uma frase, saiu no boletim, uma frase do Os Guinness. Nós vamos falar alguns materiais e usar um livro do Os Guinness, que é intitulado Os Sete Pecados Capitais. O Os Guinness, ele fala sobre o pecado, dizendo que o pecado é o precursor urgente para a necessidade e milagre da redenção. Ou seja, é exatamente a existência do pecado é que traz a necessidade da redenção. É que traz a necessidade do milagre da redenção. E como saiu no boletim essa frase, ele diz: cada geração tem sua própria classificação dos pecados, seja ela consciente ou inconsciente. Mas ele diz que uma das características que define a nossa geração é que a nossa geração é uma geração que minimiza a noção de pecado. Nós somos uma geração que minimiza a noção de pecado. A cultura moderna nos entrega uma licença para nós comermos qualquer coisa que desejarmos, para nós dormirmos com quem deseja fazer isso conosco, para nós nos rebelarmos contra qualquer coisa que nos frustre, para nós atacarmos qualquer pessoa que nos tenha prejudicado, para nós cruzarmos qualquer limite legal ou ético, se nós não formos descobertos. Ou seja, se não formos descobertos, podemos cruzar os limites legais e éticos. Por isso é importante, numa cultura moderna que entrega essa licença para nós, fazermos o que nós quisermos, especialmente se não formos descobertos, nós precisamos conhecer algumas virtudes fundamentais e também alguns vícios que são mortais, tanto para a sociedade quanto para indivíduos. A Bíblia fala sobre virtudes fundamentais para os seres humanos. O amor ao próximo é uma virtude. E a Bíblia fala também sobre vícios que podem ser e podem nos carregar para o túmulo. Esses provêm diretrizes morais essenciais para nós como pessoas modernas. Então, numa época de extrema confusão moral,
Um entendimento claro das virtudes e dos vícios pode nos ajudar a navegarmos através do caos. Uma frase do Gandhi sobre os 7 pecados, ele diz o seguinte: política sem princípios, riqueza sem trabalho, comércio sem moralidade, prazeres sem consciência, educação sem caráter, ciência sem humanidade, culto sem sacrifício. Essa talvez fosse uma espécie da versão de Gandhi sobre os 7 pecados capitais. A origem da tradição da virtude e do vício tem 2 fontes principais. Esse livro do Os Guinness, ele diz que essas 2 fontes é a filosofia grega e romana e o Antigo e Novo Testamentos. Para Os Guinness, são essas as 2 fontes da origem da tradição de virtudes e de vícios. Depois da convergência dessas 2 correntes de entendimento moral, a concordância geral era de que as virtudes e os vícios seriam os traços característicos mais importantes, ou as tendências humanas universais, das quais resultam toda a bondade e toda a maldade. Toda a bondade resultariam das virtudes e toda a maldade resultariam dos vícios. E ambos são traços, ambos são tendências humanas universais. Então a tradição virtude e vício contribuiu de forma profunda, maciça, tanto na teoria como na prática, para a definição ocidental do que significa ser humano. Assim diz Os Guinness nesse livro. Para os gregos, a virtude era aquela excelência que fazia uma pessoa executar bem o seu propósito. Assim, a virtude do olho, por exemplo, é ver as coisas com clareza. A virtude da faca é ser afiada, é cortar bem. A virtude do cavalo, cavalgar de forma enérgica. Por outro lado, para os gregos, o vício era basicamente uma questão de excesso ou deficiência. Então, quando faltava o equilíbrio desejado, ou a moderação, que é a virtude. Então, nós temos o vício, o equilíbrio, a moderação e a virtude. Aristóteles foi quem primeiro elaborou de forma detalhada esses excessos, os meios, que são as virtudes, e as deficiências, vistos nas atividades mais comuns e mais importantes da vida. Então, por exemplo, você tem aí nesse gráfico as atividades e você tem aí 3 colunas: vício, aquilo que é excessivo, e o vício, aquilo que é deficitário, ou seja, o vício pode ser tanto para aquilo que falta quanto para aquilo que tem demais. E a virtude seria essa via média, essa via do meio. Por exemplo, Aristóteles falava que você pode ter, ao encarar a morte, um temor demasiado. Ele chama isso de covardia. Então, você tem muito medo de encarar a morte. Esse, para ele, é um vício. Por outro lado, ele falava também de um outro vício sobre encarar a morte, que era não ter medo. Isso seria a imprudência. Então, você agiria de forma imprudente, não se preocupando com a morte. Para Aristóteles, a via média era a virtude. Então, qual seria a virtude ao encararmos a morte? Temor na medida certa, a coragem. Então eu tenho um vício excessivo, a covardia, um vício deficitário, a imprudência, e a virtude no meio, que é a coragem. Sobre comer, beber e relações sexuais, por exemplo, nós podemos ser devassos.
A devassidão seria o vício. E também a, a insensibilidade. Para Aristóteles, a virtude implicava em temperança. E aí, de novo, você pode ter aí, por exemplo, o vício em relação a dar dinheiro, poderia ser o esbanjamento, ou poderia ser a mesquinhez. Ambos são, para Aristóteles, vícios. E ele propõe a virtude que ele chama de liberalidade. E assim você pode ver várias outras atividades aí que são expressas, eu não vou citar cada uma delas. Essa é a visão de Aristóteles sobre a questão vício e virtude. Depois você dê uma olhada nessa tabela aí, porque é muito interessante a visão também que ele já trazia, né, da filosofia grega. A classificação cristã dos 7 pecados capitais é mais profunda e mais dinâmica. Observe que Aristóteles já falava sobre vícios. Os cristãos começaram a categorizar esses vícios capitais, chamados pecados capitais, em 7. Isso ficou mais dinâmico. Essa lista primeira teve início no movimento monástico cristão no deserto do Egito. Quando começaram os primeiros monges no deserto, na região do Egito, no período do monastério, um pouco antes, com os primeiros homens e mulheres, os abás e as imás, que saíam para o deserto, chamados pais do deserto e mães do deserto, esses homens que viviam uma vida ali de afastamento, que dão início ao movimento monástico cristão, foram eles que originalmente criaram essa lista de vícios. E essa lista de vícios eram as listas, os vícios, os pecados que afligiam as comunidades monásticas. O primeiro, em torno do ano 400, um dos primeiros que começou a percorrer os desertos do Oriente e a entrevistar os monges. Ele ia encontrando os monges nos monastérios e recolhendo em entrevistas as experiências que os primeiros monges viviam em relação à tentação ao pecado. E ele, fazendo isso, ele então começou a categorizar essas experiências e dar nomes para os pecados que mais afligiam os monges enquanto eles estavam no deserto. Então, no século IV, esse monge chamado Evagrius Ponticus, em português Evagrio do Ponto, é ele quem primeiro registra 8 pecados capitais. Ele fala sobre gula, a glutonaria, fornicatio, a fornicação, libertinagem, avaritia, a avareza, tristitia, a melancolia, a ira, a raiva, assédia, chamada de assídia, né? Letargia espiritual, desespero, que nós vamos traduzir como preguiça, vanaglória ou a vanglória, e a supérbia, que é o orgulho. Evagrius Ponticus, então, foi o primeiro a categorizar esses pecados, aquilo que afligia esses monges. E ele também agrupa esses pensamentos maus em 3 grupos. Ele fala de pensamentos maus como o apetite ardente, e aí ele coloca a glutonaria, a fornicação e a avareza. Ele fala sobre a irascibilidade, onde ele põe a raiva, e ele fala sobre pensamentos maus agrupados como intelecto. E aí então ele fala da vanglória, melancolia, orgulho e o desespero. Então é Evagrius Ponticus que traz essa primeira lista dos pecados capitais. O que acontece é que um dos seus discípulos,
chamado João Cassiano de Marcelles, ele leva essa relação de pecados ao Ocidente. Nós estamos no Oriente, no Egito. Então ele leva para o Ocidente. E ali, quem formula isso de forma clássica é um papa chamado Gregório Magno, no século VI. Gregório Magno não é por acaso cognominado Magno, morreu em 604, que marcou o fim do período patrístico, e ele é considerado um dos maiores gênios da pastoral. Observe a lista aí. Gregório mudou não somente a lista, mas também tornou o orgulho uma categoria em si mesmo e redefiniu a posição dos vícios. Melancolia é colocado junto com assídia, vanglória com orgulho, e adiciona luxúria e inveja, e remove fornicação da lista. Você pode ver aí e conferir. Dali por diante, de Gregório Magno em diante, os 7 pecados capitais não foram restritos então mais à vida monástica. Agora eles começaram a ser compreendidos como perigos morais da alma em meio à vida diária. Então cada um dos crentes corria o perigo na sua alma, dia a dia, de enfrentar e morrer em função dos pecados. E esses pecados só poderiam ser descobertos sondando o mais profundo do coração humano. E é isso que manda fazer o Gregório Magno. Ele fala, olha, existe um perigo diário da alma, então nós precisamos sondar o mais profundo do nosso coração para vermos se esses pecados não estão em nós. Agostinho, o Santo Agostinho, ele vê os pecados como tentativas arrogantes, cuja finalidade era imitar os atributos de Deus. Para Agostinho, por exemplo, a avareza gracejava da possessão divina de todas as coisas. A raiva parodiava a ira do Senhor e assim por diante. Uma abordagem utilizada na compreensão dos 7 vícios mortais ou capitais, sem contrastá-los com as virtudes tradicionais, como nós fizemos, é observar com as bem-aventuranças de Jesus, como Jesus apresenta as bem-aventuranças no Sermão do Monte. Quem faz isso é Peter Kraft, em um dos seus livros. Tanto Agostinho, que é um comentarista clássico, quanto um comentarista moderno, como Peter Kraft, eles argumentam que as bem-aventuranças são as virtudes do reino. E aquilo que se opõe às virtudes do reino são os vícios. Então, por isso é que esses comentaristas clássicos e alguns modernos, eles fazem uma relação, um contraste entre as bem-aventuranças e os vícios, ou os pecados capitais. Você não sabe, o Peter Kraft, ele é professor de filosofia no Boston College. Talvez ainda o seja até os dias de hoje. Ele expõe esses contrastes, como você está vendo aí. Por exemplo, o orgulho se contrastando aí, pobreza de espírito, né? O orgulho, a autoconcentração, a autodistinção. A inveja, aí tem a virtude como sendo o lamento, a solidariedade com a tristeza dos outros, né? Por um lado, e o ressentimento para com a felicidade dos outros, pelo outro. A raiva, o desejo de dano e destruição para com os outros, a mansidão, a recusa de prejudicar os outros, o desejo de pacificação, a preguiça, que era o vício, a letargia para com Deus, o bem e o ideal, e a fome e sede de justiça, ou seja, uma paixão e procura por Deus, pelo bem e pelo ideal. A avareza, um poder centrífugo para agarrar-se e se apegar aos bens do mundo, e por outro lado, a misericórdia como virtude, que é a extensão agora centrípeta, né? Ou seja, lançando para fora, para compartilhar com os outros, até mesmo com aqueles que não merecem. Nós temos a glutonaria, esse impulso de consumir uma quantidade exagerada de coisas materiais, então não tem a ver só com alimento.
Nós temos os perseguidos que dedicam, né, essa dedicação que é capaz de superar as privações até mesmo de necessidades básicas. Por fim, o Peter Kraft faz esse contraste da libertinagem, que é o desejo desordenado e devasso por qualquer corpo atraente, por um lado, e a virtude presente nas bem-aventuranças, que é a pureza de coração, ou o desejo verdadeiro por Deus, que centraliza e unifica a alma. Muito interessante essa abordagem do Peter Kraft. Nós vamos também falar e usar um pouco do material do Peter Kraft e relacionar um pouco também com as bem-aventuranças para o nosso aprendizado, ou seja, relacionar o pecado, o vício com as bem-aventuranças. Ok? Mas é em Tomás de Aquino, o São Tomás de Aquino, um dos principais expoentes da teologia católica, é que a doutrina dos pecados capitais encontra sua máxima profundidade e a sua forma acabada no tratamento. Ou seja, Tomás de Aquino é que chega e dá o ponto final na noção de pecados capitais, como a maioria das pessoas conhecem hoje, como o ensino católico romano também conhece. Os vícios capitais na enumeração de Tomás de Aquino são vaidade, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e assídia. Nós vamos falar sobre esses vícios capitais. E uma coisa interessante que eu acredito que só Tomás de Aquino aborde é que ele fala que esses 7 vícios capitais, cada um deles arrastam atrás de si filhas ou exércitos. Em total, ele fala em cerca de 50 outros vícios. Ou seja, cada um dos 7 pecados capitais tem mais 7 filhas, ou arrasta mais 7 filhas, como seu exército. Nós vamos falar também, abordar sobre isso, ainda que de forma superficial. Para encerrar essa aula, eu preciso indicar primeiro o que significa vício capital. É Tomás de Aquino que ensina que vício capital recebe esse nome porque deriva de caput, cabeça, líder, chefe. Em italiano, ainda hoje há essa derivação, capomáfia. Então, 7 poderosos chefões que comandam outros vícios subordinados. Então, os 7 pecados capitais são o tronco da árvore de onde os outros se ramificam, poderíamos falar assim. Não só mães que vão parir as outras filhas, mas também como uma árvore que vai produzir ramos que se ramificam. A lista dos 7 pecados capitais não abrange todos os pecados que nós podemos enumerar, mas ela apresenta os pecados capitais fundamentais, integrados, os quais certamente vamos observar que se encontram no centro da nossa natureza humana e dos quais se originam todos os outros pecados também. Então, por isso que eu gosto da visão de Tomás de Aquino, porque ele faz uma abordagem mais ampla e, embora não abranja todos os pecados, ele vai, com os 7, falar de muitos outros que são originados a partir destes. O amor, para Tomás de Aquino, está exatamente no centro de todas as virtudes e vícios. Então, enquanto as virtudes se derivam de um amor apropriado, os vícios se derivam de um amor doentio. Observe só essa ideia, que é muito interessante em Tomás de Aquino. O amor está no centro de todas as virtudes e vícios. Então, a virtude deriva de um amor apropriado e o vício deriva de um amor doentio. Por exemplo, a raiva é o amor deturpado, ou seja, o amor dirigido a um objeto respeitável, ele mesmo, mas de maneira ilusória, por meio da raiva para com outra pessoa. Da mesma maneira, a preguiça é o pecado proveniente de um amor falho, assim como a avareza e a glutonaria são pecados de um amor excessivo.
Nós vamos falar e abordar isso com maior propriedade no decorrer das nossas aulas. Focaliza-se o mal quando vemos nos outros, muitas vezes. Mas este entra em um foco penetrante e terrível quando percebemos em nós mesmos. Ou seja, se realmente estamos desejosos de entender o mal, o melhor lugar para começar, embora seja o mais difícil, é em nosso próprio coração. O que quer dizer isso? É muito fácil ver o pecado dos outros, o vício do outro, mas é muito difícil observar isso em nós mesmos. Como disse Mark Twain, nesse calendário aí, o novo calendário de Pugned Wilson. Não há nada que precise de mais reforma que os hábitos dos outros. É isso que nós muitas vezes pensamos. Muitas vezes olhamos os mau hábitos, os vícios dos outros, falamos isso aqui precisa ser reformado, isso aqui precisa ser resolvido. Então a gente foca o mal quando a gente vê nos outros. Mas quando a gente começa a perceber em nós mesmos, se a gente estiver desejoso de entender o mal, o melhor lugar é começar no nosso próprio coração. E é isso que nós queremos fazer com esses estudos, que nós intitulamos os 7 pecados capitais. Mas a ideia é olhar no nosso próprio coração para entendermos o mal, para aprendermos a vencê-lo, a lutar, para nos tornarmos pessoas melhores, mais santas, mais parecidas com Jesus Cristo. Essa é a minha oração. Essa foi a aula introdutória. Te espero na próxima aula. Deus abençoe você.